Deus é benevolente. Deus é fiel a todos nós. Em nenhum momento, Ele deixa de tratar a nossa vida. Em Ruth, capítulo 1, é o nosso tema de hoje. Sejam todos bem-vindos. E se você está aqui comigo, fique, será uma felicidade tê-la e tê-lo aqui. Vamos juntos com a palavra de Deus, porque o nosso Deus, Ele é benevolente, fiel na nossa vida. No capítulo 1, versículo 1 diz: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe, ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Olha só, no versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Por que desamparada? Porque a situação de uma viúva naqueles tempos, nesses tempos bíblicos, quando ficava-se viúva, dependia, se caso não tivesse filhos, de voltar para os seus pais. Mas a Noemi, que já passava-se da idade, cujos pais já não eram vivos e sim falecidos, dependia totalmente de seus 2 filhos. Mas como veio a falecer os 2 filhos ao mesmo tempo, Noemi, já velha, já de idade, ficou desamparada, sozinha. Mas lhe havia ainda 2 noras, nas quais também ficaram viúvas. E vamos ler o versículo 6 para ver o que houve e aconteceu com elas. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi a elas: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O tratamento de Deus para com todos os filhos é de exatamente benevolência. E Noemi sabia que Deus era benevolente a eles. Então, nenhum ingrediente é mais essencial do que esse para ter um relacionamento íntimo com o Senhor, conosco, de tal benevolência, porque Deus trata todas as nossas feridas e trata
todas as situações que existem nas nossas vidas. E Noemi acreditava nisso, Noemi confiava que Deus era benevolente com eles. Então vejamos aqui no versículo 9 que diz: O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Elas queriam ir com Noemi, seguir Noemi. Porém, como elas ainda eram jovens e ficaram viúva, poderiam ter essa oportunidade de retornar aos seus pais para que pudesse, enfim, organizar outro casamento e arranjar outro marido, pois ainda eram novas e tinham seus pais vivos. Então Noemi sabia que diante dessa possibilidade não poderia agarrar elas perto de si para com ela. Então decidiu pedir que elas fossem adiante e voltasse para a sua parentela. No versículo 11, porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Não tinha, né? Não tinha nenhuma possibilidade. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. No versículo 13, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes. Abter-vos-eis de tomardes marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, uma de suas noras, com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Totalmente, né? Que forte. Com certeza Noemi chorava sim. Além da perca do seu marido, dos seus 2 filhos, ainda teria que perder as 2 noras que mais amava. Então, a tristeza bateu seu coração e afligiu a sua alma, colocando assim culpa no Senhor. Ela culpou o Senhor por tudo que havia de estar acontecendo com ela. Então ela fez uma acusação de infidelidade com Deus. Porém, ela tinha um raio de esperança dentro dela. Havia um raio de esperança. Ela sabia que havia errado com Deus por ter culpado e achado que ele era o culpado de tudo, sendo que o pecado vinha dela, das escolhas que ela havia feito. E que mesmo mudando de cidade, o ato de acontecer a morte de seu marido e de seus filhos não iria mudar, mesmo com a mudança da cidade. Então ela sabia que dentro de si, ela conhecia a verdadeira culpa e estava em seu pecado. Mas ela sabia também que Deus era benevolente com ela e que não tinha desamparado, mas estava tratando a sua vida da melhor maneira possível. Que para Deus nada é
impossível. E vejamos que no versículo 14 veremos a maravilha de Deus. Pois de fato, ele não deixou Noemi sozinha. Então, de novo, choraram em voz alta, Orfa com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Pois elas eram moabitas, eram do mesmo lugar e serviam a deuses, não a Deus. Disse Ruth: não me estens para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que lindo! Ruth é linda, coração de ouro. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faze-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, o que vejamos aqui no 16 e no 17 versículo é que Ruth totalmente se entregou ao Deus que Noemi que servia e creu completamente, falou que o Senhor há de prover o que Ele quiser de mim. Então ela se entregou totalmente a servir a Deus, a seguir a sogra Noemi e a tê-la como mãe a partir dali. E só iria separar depois de morrer. E Noemi via também que Deus era todo poderoso, porque no versículo 18 começa ela a dizer: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém, que era a sua cidade natal. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, elas lhes dizia: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Então, mesmo com amargura em seu coração, aquela tristeza, que eu compreendo super Noemi, em todo caso, ela acreditava, Deus é todo poderoso, ela acreditava ainda, a fé dela não estava abalada totalmente, ela ainda cria que Deus era o todo poderoso e que de alguma forma Ele ia se justificar a ela, sabe? Na verdade, ela estava sentida. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ai, Noemi, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso não tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Só que tem um porém, Noemi e Ruth, ela havia sido abençoada em Belém. E ao chegar lá, elas lembraram
lembraram totalmente da promessa, a aliança da promessa que Deus havia feito com elas. E era o quê? A fidelidade de Deus. Era a promessa que ele tinha feito a Noemi. E por incrível que pareça, todo esse acontecimento, Noemi viu que Deus era benevolente, porque ele cuidou agradavelmente. Mesmo com esse sofrimento, ele cuidou muito bem delas e não esqueceu delas e mostrou em cada detalhe o cuidado, o tratamento e fez com que elas lembrassem, tanto a Noemi como a própria Ruth, da promessa que ele havia feito. Ali em Belém, ele cumpriu essa promessa. E Noemi, como ela tinha escolhido a culpar ao Senhor, ela se arrependeu de culpá-lo. E também ela entendeu a plena suficiência que Deus, recebeu depois da confiança que ela teve com ele no dia da angústia. Então devemos aprender a confiar em Deus, não só na alegria, mas também na nossa angústia, na nossa perda, né? Então, quando a gente perde, a gente também está de alguma forma ganhando em Deus, ganhando sabedoria, aprendizado. Então, a nossa perda não é o fim. Deus, ele é benevolente sim, ele está em tratamento com a nossa vida, em tratamento com a perca que a gente teve, a perda da gente na vida, de algum sentido, de algum modo. Então saiba que Deus, ele não se afasta de nós, ele sempre está cuidando do nosso eu, do nosso coração e sempre sendo benevolente, fiel, tratando as nossas feridas. E a fidelidade de Deus, ela é uma aliança, ela é uma promessa para mim, para você, para todos nós, como foi também para Noemi, para Ruth, porque a partir desse momento, a partir desse capítulo 1, a vida de Ruth e de Noemi muda drasticamente. Então, aquilo que parecia perdido, danificado, totalmente sem razão nenhuma, foi transformado por Deus em bênção, em benevolência. Um tratamento no qual elas não esperavam que estava aqui, foi para cá. Então devemos confiar e nos agarrar na aliança, na promessa de Deus, que é a fidelidade dele comigo, com você. Um grande abraço, fique com a benevolência do Senhor, confia nela e mesmo na sua angústia, na sua situação, na qual você acha que é o fim, não é. Deus, ele está tratando para você. E a resposta dele, a aliança dele, vai fixar na sua vida como resposta. Curta, se inscreva e compartilhe. Um grande abraço, estrela de Deus.